6. Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: Disse-me um dos anciãos: não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciões estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita do que estavam assentados no trono. Graças a Deus. Vamos orar a Deus, irmãos. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Queremos, Pai amado, nesta noite te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Pedimos, ó Pai amado, a Tua bênção, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer transmitir ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. Abençoa cada vida e a cada coração. Tira, Senhor, toda distração. Tira todo empecilho, todo embaraço esta noite, para que possamos ouvir a Tua voz, entender, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podemos assentar-nos. Glória a Deus. Graças a Deus. E os irmãos me ajudar no fundo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o primeiro texto a qual nós lemos é um texto, vamos dizer, conhecido, como o pastor Paulo diz aqui, né, por 99%, se não dizer 100% dos irmãos que estão presentes aqui, que vai falar acerca de Abraão. E entrando nesse texto, irmãos, os irmãos irão entender o final por causa do cumprimento em Apocalipse. O livro do Gênesis, irmãos, vai narrar a história de Abraão, homem a qual o Senhor lhe fez uma promessa, que diante dele e pela sua descendência sairia uma grande nação. Porém, se nós formos ver, a palavra do Senhor vai dizer que já era Abraão velho, e o Senhor, ele põe Abraão à prova. Abraão tinha uma promessa do Senhor. Abraão havia recebido a promessa do Senhor, que era o seu filho, e que daquele filho sairia uma grande nação. Porém, a palavra vai dizer que Abraão já velho, o Senhor, ele põe Abraão à prova. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, sendo este filho da promessa, porque Abraão já tinha outro filho, Ismael, mas não era o filho da promessa. E Abraão, mesmo sem entender, ele não questiona, e ele vai em sacrifício ao seu filho. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele pega o seu filho, ele pega ali aquelas pessoas que trabalhavam com ele, sendo 2 servos, e ele sai de Berseba, partindo para Moriá, porque lá foi onde o Senhor disse: Abraão, vai até Moriá, e um dos montes que estiver lá, você vai oferecer o teu filho em sacrifício a Deus. A palavra vai dizer que Abraão, ele pega a lenha, ele tem ali o fogo, ele pega o cutelo para imolar o seu filho, e ele parte com o seu filho rumo ao sacrifício. A palavra vai dizer que depois de 3 dias eles chegam até Moriá, e subindo o monte, eu penso comigo que não era a primeira vez que Isaac fazia aquilo. Não era a primeira vez que Isaac saía com seu pai para sacrificar a Deus. Porém, naquele dia, Isaac notou que algo estava diferente. Isaac notou que estava faltando algo, porque já era costume de sacrificar com seu pai. Mas naquele dia faltava algo. Isaac olhou para o lado, viu com seu pai a lenha.
Isaac olhou para o seu pai e viu fogo. Isaac viu o cutelo. Porém, Isaac vai perguntar a Abraão: papai, e o cordeiro? E o sacrifício? Porque nós íamos sacrificar a Deus, mas cadê o sacrifício? Eu vi que o Senhor está preparado para nós sacrificarmos a Deus, mas porém falta algo: o cordeiro. Se nós pararmos para pensar no coração de um pai naquele momento, se entristece, e ele vai dizer para Isaac: Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. A palavra de Deus vai dizer que Abraão, ele coloca Isaac ali sobre o altar, amarra o menino, está prestes a sacrificar com o cutelo, a imolar o menino. Porém, um anjo do Senhor, ele brada do céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. Portanto, agora eu sei que temes a Deus. E a palavra vai dizer que o Senhor, ele provém a Abraão o sacrifício. Abraão olha e vê ali sobre as árvores um carneiro preso pelos seus chifres. Abraão pega esse carneiro e oferece em sacrifício a Deus. Mas a pergunta, irmãos, que se fica, porque Abraão disse a Isaac que Deus proveria para si o cordeiro. E se nós vamos ver ali para frente, Deus preparou o carneiro. Era diferente do cordeiro. Talvez vocês perguntem: não, Levi, mas cordeiro e carneiro não é o mesmo animal? Sim, mas há uma diferença de cordeiro para carneiro, porque cordeiro é um animal novo e carneiro já é um animal velho. Os irmãos do Nordeste que comem a carne, que experimentaram, sabem que até o gosto é diferente da carne do cordeiro novo para o carneiro que é mais velho. Porém, a pergunta que ainda ficou no ar: onde está o cordeiro? Porque Abraão profetizou que Deus proveria para si um cordeiro. O Senhor, ele proveu o sacrifício daquele momento, mas o Senhor não proveu o cordeiro. E se nós formos olhar, irmãos, durante a Bíblia, o significado da palavra cordeiro, nós vemos que no livro de Gênesis, como o pastor Alex já disse aqui, a palavra vai dizer que Adão, ele peca, e como consequência do seu pecado, ele perde ali a sua inocência, e ele, ao ver que estava nu, ele se esconde atrás de uma árvore. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele mata um animal, um cordeiro, e com as vestes daquele animal, ele cobre a nudez de Adão e de Eva. Se nós avançarmos um pouquinho mais no livro de Êxodo, nós vamos ver que quando o Senhor, ele manda a 10ª praga sobre o Egito, a praga que mataria os primogênitos, ele vai dizer a Moisés: Moisés, diga ao povo hebreu que matem o cordeiro e que asperja sobre os umbrais da porta o sangue do cordeiro, para que quando passar o anjo da morte, ele não ataque aquela família, ele não fira o primogênito. Se nós avançarmos um pouquinho mais para o livro de Levítico, nós vamos ver que o cordeiro era oferecido diariamente em sacrifício. Era oferecido por expiação dos pecados, em sacrifício a Deus. Mas esse sacrifício, ele não perpetuava eternamente, porque aplacava a ira de Deus apenas por um certo instante, por um certo momento. Mas depois eles tinham que ir lá oferecer novamente sacrifício a Deus. Se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, os profetas, os reis, os sacerdotes, eles também matavam um cordeiro, para que pelo sangue houvesse a expiação de pecado. Mas esse cordeiro é o cordeiro animal, e como já foi dito aqui, aplacava apenas por alguns instantes a ira de Deus. Porém, se nós formos ver, o profeta Isaías, ele também vai falar sobre um cordeiro. O profeta Isaías,
no capítulo 53, versículo 7, ele vai dizer assim que o Cordeiro de Deus, ele seria moído, ele seria, vamos dizer, a ira de Deus estaria sobre ele, o pecado do mundo, ele seria levado como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. Isaías, ele vai profetizar, ele vai falar também sobre o Cordeiro. Mas nós olhamos tudo isso, irmãos, a qual o irmão Levi leu, e ainda há a pergunta no ar: onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro que Abraão profetizou, dizendo ao seu filho Isaque no monte de Moriá: Deus proverá para si o Cordeiro. A pergunta ainda se ecoa. Passam os profetas, chega no último profeta Malaquias, e ainda a pergunta fica no ar: onde está o Cordeiro? Algo que foi profetizado há milênios atrás, e ainda essa pergunta fica no ar. Nós sabemos que Malaquias para Mateus se passam 400 anos de silêncio, e que Deus não falava, não usava nenhum profeta, não se ouvia a voz de Deus com o povo. Deus, ele fica durante esse período em silêncio, ninguém ouve a voz de Deus. Mas os evangelhos vai dizer que existia um homem por nome de João Batista, que batizava em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para arrependimento e a remissão de pecados. Por esse homem chamado João Batista, ou João Batista, aquele que batiza, ele falava, aquele que os ouvia: eu batizo vocês com água, mas há de vir um após mim, que vai os batizar com fogo e com o Espírito Santo. João Batista, irmão, ele pregava, ele anunciava, mas ele dizia: vai vir um que é maior que eu, vai vir um que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. A palavra de Deus vai dizer que no dia seguinte João está batizando, João está fazendo aquilo que ele sempre fazia, ele está batizando para a remissão de pecados. Porém Jesus vem caminhando, e João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está batizando, mas ele vê que está vindo alguém diferente, aquele que Abraão profetizava acerca dele. E João vai dizer ao povo: este aí é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós sabemos, irmãos, que Jesus, é cumprido nele aquilo que Isaías disse. Ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi como cordeiro, como ovelha muda levada ao matador. Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Jesus foi posto na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. Pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele é morto, Jesus é escarnecido, Jesus é zombado, batem em Jesus, crucificam Jesus, cospem no rosto de Jesus, e se cumpre a promessa: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É cumprido em Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. A palavra vai dizer que Jesus, ele ressuscita, ele é assunto aos céus, ele deixa o Espírito Santo Consolador, semelhante a ele. E aí nós chegamos no texto de Apocalipse. Se passa tudo isso, Jesus é assunto aos céus, ele manda o Espírito Santo Consolador. Se passam 70 anos depois que João
viu Jesus pela última vez. A palavra vai dizer que João ele se encontra preso na ilha chamada Patmos. João era o único dos apóstolos que ainda vivia naquele tempo, pois todos os outros haviam sido mortos pela espada, crucificados, seus corpos rasgados ao meio. Porém tentaram de diversas formas matar João, porém não conseguiram de nenhuma forma matar João. E o imperador da época disse: como nós não conseguimos matar esse tal de João, então nós vamos exilar João do resto da sociedade, nós vamos prender João do resto da sociedade, nós vamos deixar que ele morra naquela situação. Em Patmos eram levados os piores da época. Eram aqueles que hoje em dia nós chamamos daqueles que têm uma prisão perpétua, segurança máxima. Eram os piores, eram os bandidos, eram os ladrões, eram aqueles que matam as pessoas, eram jogados em Patmos. E a palavra do Senhor vai dizer que João, ele se encontrava em Patmos, preso. João na ilha de Patmos, irmãos, ele vai ter uma visão gloriosa do céu. Porque independente de onde você esteja, independente da situação que você se encontra, o Senhor, quando Ele quer te mostrar coisas gloriosas, Ele mostra. E o Senhor, Ele preservou a João para aquele momento, para aquele instante, para que pudesse mostrar a João coisas gloriosas, coisas inefáveis, coisas grandes. A palavra de Deus vai dizer que João, ele é levado, arrebatado em espírito até os céus. João é levado até os céus. E João, quando ele se achega, ele vê sobre ele um livro. Neste livro havia 7 selos. Era um livro fechado com 7 selos. Era um livro que estava fechado. E tinha ali aqueles selos, não tinha como abrir, não tinha como mexer. E João se depara com isso. E naquele instante que João se depara com aquele livro, com 7 selos, há uma voz no céu de um anjo. E a palavra do Senhor vai dizer assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? A palavra de Deus vai dizer que há silêncio no céu naquele instante. O céu ele se cala. Com a pergunta do anjo, o céu se cala. Porque não havia ninguém digno, nem no céu e nem na terra. Não havia na terra. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor ao estudar esse texto, nós vemos que existiram homens e mulheres de Deus na Bíblia. Porém, nós começamos lá por Adão. Talvez você se pergunte, irmão Levi, será que Adão, o primeiro homem, ele não era digno? Não, Adão não era digno. Será que Noé, aquele que o Senhor preservou a ele e a sua família do dilúvio, será que Noé não era digno? Mas Noé também não era digno. Será que Abraão, aquele que profetizou, o pai da fé, será que ele não era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Porém Abraão também não era digno. Será que Isaac era digno? O filho da promessa, aquele qual tinha a promessa sobre si, que dele sairia uma grande nação. Mas também Isaac não era digno. Será que Jacó, que José era digno? Será que Moisés, o grande libertador do povo hebreu, era digno? Será que Josué, aquele que lutou as batalhas de Deus, era digno? Será que Sansão era digno? Será que os profetas, o rei Davi, quem sabe Salomão com a sua sabedoria, quem sabe Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Será que os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, será que talvez Daniel não era digno?
Será que Oséias, Sofonias, Malaquias não eram dignos? Será que o próprio apóstolo Paulo, aquele que ganhou milhares de almas, será que Pedro, será que João, o discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, ninguém era digno, nem no céu e nem na terra. Talvez você falou, na terra não tinha ninguém digno, mas quem sabe, irmão Levi, no céu, será que Miguel, será que Gabriel, será que os anjos, os querubins, os serafins não eram dignos? Porém, não havia ninguém digno. E quando João, ele se deparou com isso, que não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, a palavra vai dizer que João, ele se entristece. E se nós nos depararmos com a passagem de Apocalipse, vai dizer que João chora. E eu não vejo, irmãos, em outra passagem bíblica dizendo que houve choro no céu, a não ser esta passagem de João, a qual vai dizer que João, ele chora. João, ele se entristece, porque olhou ao seu redor, olhou na terra, olhou no céu, e não havia ninguém digno de abrir aquele livro, de desatar os seus selos. Porém, a palavra de Deus vai dizer que um dos anciões diz a João: João, não chores. Não chores, João. Existe um que é digno de abrir o livro. Aleluia. Existe um que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. A palavra vai dizer que João, ele vê alguém que era semelhante ao Filho do Homem. Por que semelhante, irmãos, ao Filho do Homem? Porque o Jesus que ele tinha visto há cerca de 70 anos atrás, quando foi assunto aos céus, era um Jesus diferente. A palavra de Deus vai dizer que João, quando olha para os seus pés, vai dizer que era como latão reluzente. João, quando olha ali para o seu cinto, vai dizer que ele estava com um cinto de ouro. Era alguém diferente. Era alguém que não era o Jesus que ele tinha visto desfigurado numa cruz, crucificado, cuspido, humilhado. Era alguém que estava diferente. A palavra de Deus vai dizer que João, ele olha para o seu rosto, e o rosto era como o rosto de sol. João vai olhar para os seus olhos, e os seus olhos eram como chama de fogo. João olha para os seus cabelos, e os cabelos eram brancos como a neve. João vai olhar para as suas vestes, e vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O ancião vai dizer a João: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele sim é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele sim é digno, porque ele venceu a morte. Ele nos deu vida. E você pode se perguntar, irmão Levi, você percorreu quase a Bíblia toda. Você veio de Gênesis a Apocalipse, percorreu tudo. E o porquê disso? E o para quê disso? Quando nós olhamos, irmãos, as nossas vidas, e muitas das vezes nós não compreendemos que é Jesus que sempre esteve, e Ele está no controle de toda a situação. Em todas as eras, em todas as eras, desde o princípio até o fim, estavam seladas naquele livro. E só havia um que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Somente o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E eu quero te dizer nesta noite, irmãos, muitos acreditam que a minha vida, que a tua vida, que o país onde nós vivemos está no controle de A,
está no controle de B, está no controle de fulano, de ciclano. Mas se esquece que o leão da tribo de Judá, ele reina. Ele está sobre tudo e sobre todos. Tudo está sob o seu controle, desde o princípio. Porque quando Adão peca, o pecado de Adão não surpreende a Deus. Quando Lúcifer se rebela no céu e leva ali a terceira parte dos anjos consigo, isso também não pega Jesus ou Deus de surpresa. É como muitos pensassem que essas coisas pegassem a Deus de surpresa, que Deus ficasse, ó, o que será de mim agora? Muitos acreditam dessa forma. Porém a palavra de Deus vai dizer que Ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus! Ele já antecipou tudo. Talvez você hoje esteja com suas enfermidades. Talvez você hoje esteja numa situação difícil. Talvez o mundo, você olhe para a situação que esteja e você diga, está perdido. Não tem mais jeito. A minha casa, o meu lar, a minha família, o meu ministério, no meu emprego, no meu trabalho, não tem mais futuro, não tem mais direção. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus, Ele está no controle e Ele sempre esteve no controle. A palavra vai dizer que até Satanás, depois do milênio, quando ajuntar ali as nações para guerrear contra Cristo, perceba o tamanho do poder do Deus que você serve. Apenas com um sopro da sua boca, Ele vai destruir Satanás. Apenas com um sopro da sua boca, Ele vai destruir o adversário das nossas almas. Aleluia. E você tem olhado para o seu problema, para a situação que você se encontra hoje, e tem achado ela impossível. Eu estou pregando num Deus, irmãos, que Ele está além de tudo isso. Ele está acima da circunstância que você está vivendo, que você está passando. Eu quero dizer que nós em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero te dizer, igreja de Cristo Jesus, que a vitória é certa. Não existe dúvida para aquele que serve a Deus. Não existe ponto de interrogação para aquele que serve a Deus. Porque aquele que serve a Deus, a vitória é garantida. Aleluia. A vitória é certa em Cristo Jesus. Por isso você que entrou triste aqui, você que entrou preocupado, Senhor, o que será do meu amanhã? O que vai acontecer no ano que vem? No mês que vem? O que vai acontecer com a minha família? Coloque tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Pois Ele tem controle e está no controle de toda a situação. Não é os presidentes, irmãos. Não é os homens grandes ou ricos da terra que têm o controle da situação. Não são os famosos que estão no controle de tudo. Não são os mais poderosos do mundo que têm o controle do universo. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor Jesus, Ele tem controle de toda a situação. Oh, glória. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aqueles que viram aquele Jesus crucificado no madeiro, sendo cuspido, sendo despido, sendo humilhado, sendo esbofeteado. João, ele vai ter uma visão diferente desse Cristo. Ele aparece como o leão da tribo de Judá. E eu quero te dizer nesta noite que este mesmo leão, ele irá julgar as nações um dia. Aleluia. E neste julgamento, ele não estará como um cordeiro, mas ele estará como um leão para julgar as nações. E este Jesus, que um dia foi assunto aos céus, ele breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Ele breve voltará para buscar a sua noiva. Glória a Deus. Para nos levar para um lugar que não há choro,
não há lágrima. E é isso que a igreja de Jesus aguarda. É a volta de Jesus, é a vinda de Jesus, é o que nós anseiamos, é o que nós mais queremos, é estar junto de Jesus. Talvez exista alguém que não tenha esse anseio, que não tenha esta vontade. Eu quero dizer que tem algum problema com você, porque aquele que é salvo, aquele que recebeu o dom de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele anseia pela volta de Deus. Ele anseia pela volta de Jesus. Glória a Deus. Porque o mundo e as coisas do mundo não são atrativas para ele. Mas ele espera reinar com Cristo. Ele espera estar com Cristo. Ele espera conhecer a Cristo. E esse é o maior anseio da nossa alma. É um dia estarmos com Cristo na glória. Aleluia. Ele julgará, irmãos. Esse Deus, um dia, Ele voltará. Oh, glória. E este dia se aproxima a cada dia mais. Mais e mais está mais próximo a vinda do Filho do Homem. Os discípulos vão interrogar a Jesus: Jesus, qual o sinal da tua vinda? E nos dê também um sinal do fim dos tempos. Jesus vai dizer aos discípulos: olhem para os céus. Quando está para formar aquelas nuvens pretas, nós olhamos para o céu, nós vivemos em dias chuvosos. E quando aquelas nuvens pretas se formam nos céus, isso é um sinal que vem chuva. E Jesus ele vai dizer aos discípulos: é semelhante a isto. Quando vocês olharem o mundo, a situação do mundo, o jeito que o mundo se encontra, os sinais que eu prediz, estaria próximo da minha vida. E é tempo de eu e você, irmãos, nos prepararmos, porque esse Jesus, Ele vem. Oh, glória. Ele vem. Ele vem no cavalo branco. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva amada. Ele vem buscar os escolhidos. Ele vem buscar aqueles que estão com suas vestes brancas, com suas vestes limpas. Ele vem buscar a sua igreja. E se eu fosse você agora, você que tem dúvida da sua salvação, você que está em dúvida se a trombeta soar agora, se você vai subir ou não, eu te aconselho: se acerte com Deus. Busque se aproximar de Deus. Busque estar perto de Jesus. Busque cultuar com os irmãos. Busque fazer a vontade de Deus. Porque para aqueles que ficarem, vai ser choro e ranger de dentes. Queira e anseie estar com Cristo. O irmão Levi não tinha voltado aqui para falar da volta de Jesus. Porém o Espírito Santo me impulsiona a falar, para que a sua igreja se desperte, para que a sua igreja se levante, para que a sua igreja se avive, para que a sua igreja faça a sua obra, a sua vontade, para que a sua igreja se humilhe ante o Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo me leva a dizer, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e nós vivemos, irmão, nos últimos períodos. Os estudiosos vão dizer que aconteceram todas as coisas. A única coisa que falta acontecer é a vinda de Jesus. As profecias todas já estão sendo cumpridas. E o que falta acontecer é a volta de Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero ver o irmão que está aqui me ouvindo com Jesus. Eu quero ver a jovem que está me ouvindo também com Jesus. Para que no céu nós possamos adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Para que no céu nós possamos cantar um cântico de vitória e dizer que valeu a pena todo o sofrimento, que valeu a pena servir a Jesus, porque Ele nos recompensará. Ele tem um galardão para mim e para você. Vai dizer que nós seremos príncipes do Senhor, nós reinaremos com Ele, nós julgaremos as nações, nós julgaremos até os anjos caídos. Nós estaremos com Cristo na glória. Que o Senhor e o Espírito Santo esta noite desperte, irmão.
porque esse dia está muito próximo. Te desperte para evangelizar as almas perdidas. Te desperte para você que está no banco e tem um chamado de Deus na tua vida. Você se coloque na posição para que o Senhor possa lhe usar da forma que lhe apraz, seja na palavra, seja no louvor, seja na intercessão, seja como instrumentista. Não importa a forma, mas que você esta noite venha se dispor na presença do Senhor para fazer a sua vontade, porque os dias são maus, os dias são difíceis e breve a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, eu quero ouvir o chamado do meu Senhor. Eu quero ouvir o chamado do meu Senhor para estar com Ele na glória. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Fique com esta palavra, esta mensagem no teu coração. Primeiro, Ele está no controle de tudo. Não fica preocupado não, tá bom? Não fica preocupado. Ele está no controle de tudo. Na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. As doenças que você tem, Ele tomou sobre si. As enfermidades que aparecem, Ele tomou sobre si. A depressão, a ansiedade, Ele pode te dar cura esta noite. Ele tem poder. Não se preocupa, porque não existia ninguém digno nem no céu nem na terra. Mas existia um no céu que era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Morreu como cordeiro, mas ressuscitou e vive como leão da tribo de Judá. Ele vive e reina. Creia somente nesse Deus, nesse Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Tira essa tristeza do teu coração, tira essa angústia, tira essa dúvida da tua alma, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, Ele é fiel para te dar vitória, para te dar livramento, para te abençoar, para te conceder bênçãos. Creiam tão somente no Senhor. Creia no Senhor esta noite. Aleluia. E a segunda coisa que aprendemos com esta mensagem: não se esqueçam que breve Ele vem. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o seu Senhor. Breve Ele vem. Você que não tem certeza, se coloque na posição. Busque o Senhor enquanto se pode achar. As portas das igrejas continuam abertas, mas haverá um tempo e um período que essas portas irão se fechar. Muitos irão procurar talvez um pastor como o pastor Alex, talvez uma irmã do ciclo de oração, talvez um jovem para tentar aprender a tocar um instrumento, mas não vão achar, porque a igreja ela vai ser arrebatada. Aleluia. Então se conserte, entre na linha, vamos dizer assim, te aprume, para que você possa herdar o céu, e para que nós todos juntos podemos louvar e exaltar o nome do Senhor lá no céu, juntamente com Cristo. Quero agradecer a Deus pela minha oportunidade esta noite. Quero agradecer ao pastor Alex pela confiança, e que Deus abençoe a cada dia mais esta igreja, este ministério, e a cada um dos irmãos aqui nesta noite. Deus abençoe. Amém?